Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor nosso Deus, que semana intensa foi esta? Semana de lágrimas, de perdas, de tristeza, mas nada disto afasta do nosso coração a gratidão, a firmeza, a confiança de que em todos os momentos, diante de todas as situações e dificuldades, Tu és Deus. Tu és Deus. Nós te louvamos porque em meio às tribulações podemos contar com a Tua misericórdia. Oramos pelas famílias enlutadas mais uma vez, por aqueles hospitalizados, lutando com enfermidade. Que o Senhor entre com providência, que a Tua boa mão alcance cada um, Senhor. E agora que vamos compartilhar a Tua palavra, fala ao nosso coração, que a palavra flua, trazendo renovo, trazendo refrigério para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O Deus que se conhece na aflição. Esse é o tema da nossa mensagem. Há pessoas que se afastam de Deus por causa da calamidade. Há pessoas que se aproximam mais de Deus por causa da calamidade. Há pessoas que se endurecem por causa da calamidade. E há pessoas que se tornam sensíveis no meio da calamidade. O salmista, neste que é chamado salmo penitencial, são 7 salmos que recebem esta denominação: salmo número 6, 32, 38, 51, 102 e 143. O salmista, ele está bradando no meio de uma grande tribulação. Nós não sabemos qual foi. Nós não sabemos o enredo. Nós não sabemos o cenário. Não sabemos o pano de fundo. Mas sabemos que é algo tão terrível que fez com que o salmista suspirasse: das profundezas a ti clamo.
Clamor de Israel em extrema aflição. Os estudiosos sugerem que era um salmo de, aparentemente, uma canção do cativeiro. E ele está falando para nós de aflição. Meus irmãos, eu quero citar aqui algumas frases de um escritor que admiro, chamado Philip Yancey. Ele diz, por exemplo, que as igrejas tendem a mostrar testemunhos de vitórias espirituais, nunca de fracassos. O que faz as pessoas em conflito no banco da igreja se sentirem ainda piores. Porque parece que é uma tendência de um triunfalismo estranho à Bíblia. Eu preciso dizer para você que nem sempre as nossas orações serão respondidas com um sonoro sim. E é difícil dizer isso e mais ainda ouvir isso. Nem sempre a oração pela cura virá com uma resposta de cura. Nem sempre a oração por um milagre terá a resposta de um milagre. É difícil dizer isso. E mais difícil ainda ouvir isso. Mas é a verdade. O que nos leva a reflexão acerca do que sustenta a nossa fé. Porque se ela for sustentada na expectativa daquilo que Deus faz, nós estamos, na verdade, subjugando uma tentativa tola de subjugar Deus à nossa vontade. Você conhece a oração do Pai Nosso? Nós a recitamos. Mas há uma parte nesta oração que Jesus ensinou de extrema complexidade. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Qual é a próxima parte? Você já pensou nisso? Que a vontade de Deus nem sempre é a minha. E é difícil ouvir isso. Nesse triunfalismo desse tempo, parece que os crentes estão mais preocupados com o carro do que com o céu. Mais preocupados com cura do que com salvação. Mais preocupados estamos em estarmos por cima do que estarmos por baixo servindo. Não é mais importante quem sobe uma escada alta do que aquele que está embaixo segurando essa escada. E aqui no Salmo, o salmista nos desafia a conhecer Deus no meio da aflição. Quando nós conhecemos Deus no meio da bênção, é fantástico. Fantástico. Pessoas que se renderam a Cristo por conta de um milagre. Maravilhoso. Mas outra coisa é conhecer Deus no meio da aflição. Algumas pessoas, dizia ainda Philip Yancey,
precisam ser abaladas por tragédias, enfermidades ou morte, para experimentar uma crise existencial de fé. Vou repetir o que ele disse. Algumas pessoas precisam ser abaladas por tragédias, enfermidades ou morte para experimentar uma crise existencial de fé. O salmista, no Salmo 119, diz isto de uma forma muito interessante. No versículo 67, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então a aflição gerou um resultado positivo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo de número 4, ele diz isto de outra forma. No versículo de número 12, ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E é dentro desse contexto que Paulo faz uma afirmação que muitas vezes nós repetimos, extraída e deslocada do contexto. É dentro desse contexto que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele disse: sei ter abundância, sei passar fome, sei padecer necessidade, e o brado que ele dá não é um brado de superficialidade. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso eu quero, à luz desse texto, lhe convidar a pensar comigo sobre o Deus que a gente conhece na aflição. Talvez você esteja aqui passando por algum tipo de aflição. Guarde isso. Nós vamos continuar orando para que Deus lhe tire da aflição. Claro. Claro que a gente vai fazer isso. Uma aflição financeira, familiar, saúde. Porque a aflição, que é instrutiva, tem a capacidade de tirar as coisas do nosso controle. E nenhum de nós gosta de ter as coisas fora do nosso controle. Não é verdade? Uma doença, por exemplo. A pessoa está lá no melhor hospital, com a melhor medicação, com o melhor atendimento, mas está fora do nosso controle. Isso dá um sentimento de impotência. Não é verdade? Você se sente impotente. Essa semana eu fui lá visitar o Jonas. E visita de UTI é visita rápida. Você tem que lavar as mãos, tira o anel, o relógio. E eu fiz uma visita muito rápida. Fui lá orar com a família. O meu sentimento como pastor, quando estou diante de uma situação dessas, é o seguinte: se eu pudesse, e eu sempre oro, em alguns casos, estendendo minhas mãos, mas se eu pudesse pôr as mãos sobre o pequeno Jonas de 3 aninhos,
E quando eu dissesse assim, em nome de Jesus, amém. E ele fizesse assim, se eu pudesse. Mas eu não posso. E esse sentimento de impotência é perturbador. Sim ou não? Você já viveu isso? É perturbador. E eu diria que é o nosso teste de fé. Teste de fé. Por isso, nessa manhã, eu não trago uma palavra triunfalista, daquela que mima e alimenta a nossa infantilidade espiritual, daquelas que levam o indivíduo a saírem da igreja, crendo que vão vencer tudo, vão ter sim para todas as suas respostas, como uma criança ingênua, pequena, teimosa, rebelde, que pensa que os pais vão sempre dizer sim aos seus pedidos. É difícil dizer isso, mas é verdade. Não é isso, por exemplo, que Abacuque disse no capítulo 3? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor. Você conhece a história do irmão da Débora e da Dagma, meus cunhados. Espaço de 1 ano e meio, perderam os 2 únicos filhos. Que coisa triste. Mirela, asmática, ganha um buquê de flores, não é isso, Débora? No dia do aniversário, respira, desenvolve-se um processo alérgico, a menina morre. Vários de vocês conheceram. Pensa numa perda assim. Alguém disse que uma das piores perdas é a perda de um filho. Meu Deus, me livra disso. E livre você também. 1 ano e meio depois, o outro filho era um casal. Passa mal, vai para o hospital e morreu. Será que há alguém aqui que pode dizer, eu entendo isso? No espaço de 1 ano e meio, a família de 4 foi reduzida a 2 pessoas. Quando a gente tem filho, quando a gente não tem filho, quando você é solteiro, você vive para conquistar para você. Quando você tem esposa, você vive para conquistar para os 2. Mas quando tem filho, você vive em função de quem? Deles. Eu já citei aqui, me lembro do meu cunhado, acho que tem um celular tocando. Eu me lembro, visitando lá os nossos cunhados, lá em São Paulo, em Sumaré, e ele dizendo assim, agora, Celso, a gente não tem para quem trabalhar. Calamidade. Calamidade. Mas é possível conhecer Deus na aflição. E é isso que eu quero extrair do texto. Está comigo até aqui? Qual é a proposta dessa reflexão nessa manhã?
é de desafiá-lo a fazer como o salmista, que lá das profundezas indescritíveis, ele conheceu Deus de uma forma extraordinária. Em primeiro lugar, nas profundezas, nós podemos nos aproximar de Deus. Essa é a primeira coisa. Porque ele começa o salmo dizendo, das profundezas. Ele poderia dizer, das profundezas eu reclamo, das profundezas eu vou me matar, das profundezas eu estou odiando todo mundo, das profundezas eu estou com raiva do mundo, das profundezas eu estou aborrecido, mas ele das profundezas dá um brado dizendo, a ti clamo, ó Senhor. Esta é a declaração e o apelo do salmista. A metáfora parece ter sido tirada de um náufrago, ou de um naufrágio, melhor dizendo. E nos lábios de um hebreu, a imagem de um naufrágio seria de um horror indescritível. As profundezas costumam silenciar tudo o que engolem, mas não conseguiram fechar a boca desse servo do Senhor. Pelo contrário, foi no próprio abismo que ele clamou, das profundezas a ti clamo. Aquele que ora nas profundezas, aquele que clama nas profundezas, logo cantará nas alturas. É verdade. Eu quero ser muito sereno na minha fala desta manhã, compreendendo que essa palavra que o Senhor pôs no meu coração semana passada, Ele está falando ao coração de algumas pessoas aqui. É verdade que muitas vezes Deus silencia nas profundezas. Com certeza, se as profundezas podem nos afastar de Deus, elas também podem construir um relacionamento ainda mais sólido e firme com Deus. Portanto, irmãos, as profundezas de lutas se constituem numa encruzilhada. Ou você sai delas desanimado ou fortalecido. Você já viu esses coqueiros que crescem em regiões litorâneas? Nordeste tem muito isso. São coqueiros que ficam inclinados. Você já viu isso? Por que isso acontece? O vento intenso que vem do mar e que abala de um lado para o outro aquele coqueiro, e ele sendo abalado pelo vento na superfície, é provocado e desafiado a aprofundar ainda mais as suas raízes. E aquele coqueiro está lá, empenado, torto, mas com raízes que, em razão da tempestade do vento, eles precisaram aprofundar as suas raízes, se tornaram mais seguros, porque a tempestade externa aprofundou a raiz do coração da terra. Meus irmãos, das profundezas e nas profundezas, nós podemos nos aproximar de Deus.
Você sabe quando é que a gente ora com mais fervor? É quando a gente está passando por luta. Católico diria: busca Santa Bárbara quando ronca trovada. É isso que o católico fala. Você sabe quando é que você é levado a se despir de todo o protocolo? De toda oração que muitas vezes fazemos, mais para impressionar quem ouve do que para chegar ao coração de Deus. Eu, no início da minha caminhada cristã, eu ouvi aquelas orações que me constrangiam tanto, porque eu pensava assim: eu nunca vou orar como esse irmão. Amantíssimo Deus. E às vezes aquela oração que quer explicar teologia para Deus, né? E a gente faz uma oração cheia de argumentos teológicos. A impressão que às vezes eu tenho é que Deus está assim: cara, fala logo o que você quer. Fica aí tentando me explicar o mundo que eu criei. Qual é o seu pedido? Aí eu vejo aquele episódio de Marcos, capítulo 1. Um leproso que vê Jesus passar e ele corre diante de Jesus, ele faz uma oração simples, objetiva, direta. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus curou aquele homem. Na calamidade, você e eu temos oportunidade de termos experiências com Deus. Você está passando por calamidade, irmão? Pegue essa palavra. Pegue essa palavra. Ou você vai desanimar, ou você vai aprofundar. Ou você vai esfriar, ou você vai aquecer. Pega essa palavra para a sua vida. Já que todos nós estamos sujeitos a calamidades que se abatem sobre nós. A nossa história pode se mudar de uma hora para outra. De uma hora para outra. Não é verdade? Um diagnóstico simples, pode se transformar numa tragédia que nos coloca na rota da morte, de uma hora para outra. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar do Salmo. Comigo até aqui? Segundo lugar, o Deus que se conhece na aflição, nas profundezas, conhecemos o Deus perdoador. Verso 4. Verso 3, ele diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Meus irmãos, jamais, de forma alguma, venhamos a perder a consciência de que nós somos pecadores. Deus não faz por sua causa, Ele faz por causa da glória dEle. Você e eu somos pecadores, contraditórios, temos lutas internas, temos conflitos, somos pecadores, capazes de atos de bondade, mas capazes de atos de maldade, capazes de sentimentos tão nobres, mas convenhamos, capazes de sentimentos não tão nobres assim. Essa natureza pecaminosa que é como se nós fôssemos rachados. Somos pecadores, lavados pelo sangue de Jesus, alcançados pela graça de Jesus, alcançados pela misericórdia de Deus, mas somos pecadores. E ele diz: Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Aí ele faz uma afirmação que ele conheceu
na aflição. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. A maior expressão da bondade de Deus está em perdoar o pecador. Você sabe o que é perdoar? É deixar ir, é desligar, é cortar. Nós não temos, por conta da nossa condição de pecadores, a capacidade de perdoar como Deus perdoa. Nós perdoamos. Somos desafiados a perdoar. A oração do Pai Nosso, aqui me referindo há pouco, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma ocasião eu estava com a Débora numa cidade que vive do comércio. Fomos no culto de oração quarta-feira daquela igreja, e eu vi uma explicação tão tola da oração do Pai Nosso. Pensa numa cidade que vivendo do comércio, e o pregador dizendo assim, porque, irmãos, o que Jesus está ensinando é que a gente precisa perdoar as dívidas. Então, aquelas pessoas que nos devem, que compraram e não pagaram, a gente tem que perdoar. Aí eu fiquei pensando, não é isso não. Vai falir a cidade. Eu fico pensando, né? Eu fiquei assim, na minha mente curiosa, pensando assim, imagina se está aqui aquele irmão que fez uma compra alta na loja do outro, que está ali. Ele vai chegar na quinta-feira e vai dizer assim, irmão fulano de tal, irmão Chiquinho, ou irmão Gumercindo, porque é um nome incomum, para que ninguém pegue carona, o pastor falou, viu? Irmão Gumercindo, que nome esquisito, né? Alguém conhece o Gumercindo? Então tem que achar um outro nome. A já é falecido, então vai Gumercindo mesmo. O pastor falou lá, eu te devo, mas aí ele disse lá que a gente tem que perdoar, então você vai me perdoar. Não é isso que Jesus está dizendo. Nós somos encorajados a perdoar. Nós perdoamos, deixamos ir, e quando há perdão verdadeiro, guarde uma coisa aqui. Perdoar não é não lembrar. Mas quando nós somos banhados pelo perdão, a gente até lembra, mas não tem sentimento. Quando o indivíduo lembra, mas tem sentimento, não houve perdão. Perdão, assim, acabou. Você não vai esquecer, porque a gente lembra mais das coisas ruins do que das coisas boas. Mas o perdão de Deus é diferente. Isaías 43, verso 25. Ele diz assim, eu mesmo, olha lá, obrigado, irmão, sou o que apago. E ele faz isso por quê? Porque você é bonzinho? Porque dá dízimo, dá oferta? Porque frequenta a célula? Porque canta no louvor? Porque toca? Não! Por amor de mim. E olha que afirmação linda, irmão. E dos teus pecados? Você sabe que a gente precisa apresentar isso para o diabo, porque ele é acusador. Uma das ações dele é lembrar-nos dos nossos erros. Está vendo? Você fez. Né? Você fez. Olha lá, aquilo que você fez errado. Aí o indivíduo fica arrastando uma culpa, e a gente precisa dizer para aquele que busca nos lembrar dos nossos pecados, dizer, eu fui perdoado em nome de Jesus, e Deus não se lembra mais. Sai um peso. Sai um peso. Tu és, diz o texto, contigo está o perdão. Meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus propaga o seu perdão através da voz dos profetas. Mas a partir do Novo Testamento,
Deus propaga o seu perdão através do seu Filho. Perdão se torna carne. Paulo interpreta isso de forma muito clara, quando diz assim, Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco. Você tem dúvida do amor de Deus? Olha o que o texto diz. Deus prova. Eu me emociono quando eu leio isso, irmãos. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quais os pecados que Deus perdoa? Todos. Por quanto tempo Deus perdoa? Para sempre. Quando Ele se lembra dos nossos pecados? Nunca. Então, nas profundezas, nós conhecemos o Deus perdoador. Terceiro lugar, nas profundezas nós conhecemos o Deus misericordioso. Versículo 7. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele a abundante redenção. Uma ocasião, Davi cometeu um pecado, e eu não estou me referindo ao pecado de adultério com Batseba. Ele cometeu um pecado motivado pelo orgulho. Ele decidiu fazer um censo. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24. O motivo foi orgulho, soberba. E depois que ele contou o povo, Deus mandou o profeta, Gade, para exortá-lo. E o profeta veio trazendo 3 opções para ele escolher uma. Primeira opção, Deus mandou o profeta dizendo, você fez errado. E você tem 3 escolhas, você vai escolher uma. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste sobre a terra. Você sabe o que é que Davi escolheu? Ele escolheu a última, e disse assim, versículo 14, segundo Samuel 24. Estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Você sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia é um Deus misericordioso. Segundo Samuel, capítulo 24. No Salmo 86, verso 5, o salmista diz, pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com os que
te invocam. No Salmo 103, verso 8, o salmista diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, piedoso e grande em benignidade. No Salmo 111, verso 4, fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. No Salmo 112, verso 4, aos justos nasce a luz nas trevas, Ele é piedoso, misericordioso e justo. Você sabe o que é misericordioso? É quando Deus olha para as nossas misérias e não desiste de nós. É quando Deus olha para as nossas contradições e não desiste de nós. Nas profundezas, nós conhecemos o Deus misericordioso. Compreende isso? Por fim, nas profundezas conhecemos o Deus redentor. Verso 8. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Remir ou redimir significa tirar, puxar para fora, retirar de um perigo. Uma ilustração para que você entenda a ideia de redimir. Imagine que num acidente de carro, a pessoa saiu, mas ficou alguém lá preso. E as chamas começam a avançar naquele carro. E a pessoa não tem qualquer objeto que consiga remover aquela pessoa ali da tragédia, uma pessoa querida. A única alternativa é deixar de lado qualquer possibilidade de um instrumento, sabendo que vai queimar as mãos, sabendo que vai perder pele, vai perder carne, sabendo que talvez perca até um dos membros, mas a única alternativa é esquecer a chama e entrar no meio do fogo e reunir aquela força que não tem, mas arrancar a todo custo, abrir espaço para retirar alguém da chama, alguém querido que está morrendo. Esse ato de arrancar alguém do meio da chama ilustra a figura de redimir. Foi isso que Jesus fez. Entrou no meio da chama, tomou os seus e os meus pecados, para nos tirar do meio da perdição. Pouco importa, irmãos, onde nós estivermos, em que profundidade nós estivermos, nós podemos clamar. Alguém disse que lugares profundos geram devoção profunda. Lugar profundo gera devoção profunda. Quanto mais angustiados nós estivermos, mais excelente é a fé que confia bravamente no Senhor e, portanto, apela a Ele e somente a Ele. Nas profundezas, conhecemos o Deus Redentor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Vamos ficar em pé, irmãos.